Queremos agora convidar Valéria Pascoal, da ABP Centro de Nutrição Funcional. Ela é nutricionista, diretora da Faculdade BP e do Centro BP de Nutrição Funcional, pesquisadora dos alimentos da biodiversidade, nutricionista da CSA Brasil. Você está ouvindo o Jornal Pires Rural em áudio. Eu sou o Marcel Menconi. Você ouve a potência do cultivo e consumo de punk para a soberania alimentar e combate à fome e miséria. Segurança alimentar, Hortipunk. Valéria Pascoal esteve presente no 6º Hortipunk, trazendo a experiência do projeto Bahia Produtiva, onde introduziu as punks através do edital público ganho em 2018 pela VP Centro de Nutrição Funcional, empresa do interior de São Paulo dirigida pela nutricionista, com a missão de coordenar as ações de capacitação da segurança alimentar e nutricional, uma das vertentes prevista no Bahia Produtiva, programa executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, fruto da parceria entre o Estado da Bahia e o Banco Mundial. Valéria contou por que escolheu estudar a ciência dos alimentos e orientar indivíduos sobre os hábitos alimentares saudáveis. Meu objetivo era ser nutricionista para diminuir a fome no Brasil, só que eu fui altamente desestimulada pelos meus professores, dizendo que a fome era uma questão política, econômica, social, e que o nutricionista não tinha nada a ver com essa questão. Me enveredei por várias áreas da nutrição, até que há 12, 13 anos atrás eu conheço a agroecologia. Aí eu consigo resgatar aquele meu sonho, que é ser possível, como nutricionista, ajudar e muito a diminuir a fome do nosso país e do nosso mundo. E a resposta está na agroecologia, e a resposta está nessas plantas alimentícias não convencionais, que são altamente resilientes e, na minha área de pesquisa, com um valor nutricional, assim, de uma riqueza, de uma abundância que muitas vezes as hortaliças clássicas não possuem. Ao conhecer a agroecologia e as punks, Valéria teve a oportunidade de ter desenvolvido um projeto no estado da Bahia chamado Bahia Produtiva, onde a proposta apresentada atuaria junto às comunidades da agricultura familiar a inclusão das hortaliças punks na dieta local, como base para a melhoria da segurança alimentar, por meio de oficinas de capacitação nos módulos de nutrição funcional, cultivo de hortaliças punk e a culinária com punk. Valéria explicou como esse trabalho foi executado durante 4 anos. Nós temos agora o último relatório da FAO Homens de Fome e teve um aumento mais ainda expressivo da fome no Brasil, no mundo também, mas muito expressivo aqui no nosso país. E aí a gente conta aí, né, com mais, no segundo relatório, com mais de 70 milhões de brasileiros passando fome, estando em insegurança alimentar e nutricional. Esse dado é realmente muito sério. Teve um edital do Banco Mundial, onde eles abriram esse edital para que fosse feito um trabalho de segurança alimentar e nutricional com as famílias assistidas do projeto do Bahia Produtiva, que atua nos 27 territórios da Bahia, e o objetivo desse edital era exatamente trabalhar com os agricultores e agricultoras no sentido de melhorar a segurança alimentar e nutricional desses agricultores. Porque o que o Banco Mundial percebeu? Que investindo milhões e milhões, mas muito dinheiro, na ampliação de cooperativas, de trabalho muito, que é exemplo para o mundo, a Bahia, em termos até na questão da cooperativa, os agricultores e agricultoras não estavam tendo um estado de saúde adequado. Por quê? Eles produziam alimento, mas eles não se alimentavam do que eles plantavam. Eles compravam, vendiam essa produção e compravam produtos alimentícios. E o estado de saúde estava cada vez pior dos agricultores e agricultoras, muitos deles tendo que ter uso, inclusive, de drogas, de medicamentos. Então eles abriram um edital, e nesse edital foi aí, muitas pessoas concorreram, muitas universidades públicas, e foi um dos poucos editais abertos para a instituição privada, e a VP
ela ficou entre os 5 finalistas e, depois de apresentar os projetos, a VP, Centro Visual Profissional, com uma equipe técnica que ela fez parceria, nós conseguimos ganhar esse edital. E a grande parceria, importantíssima para que esse edital, que a gente conseguisse realmente ganhar o edital e realizar um trabalho de 4 anos, foi exatamente a parceria que nós fizemos com vários técnicos, mas com a Embrapa, e por isso que eu convidei o Nuno Madeira para integrar esse trabalho. Mas o trabalho ele teve pilares muito importantes, que foi dar exatamente a questão da soberania. Então, por isso que o trabalho do Nuno, com todo o pessoal de ATER, Assistência Técnica Rural, com muitos ACRs, que é lindo esse projeto da Bahia, que são os jovens que trabalham educando lá na ponta os agricultores. Nesse trabalho, a gente conseguiu, então, a implementação de muitos bancos de sementes e mudas. Isso era um pilar. O outro pilar do trabalho era exatamente resgatar alimentos que eram já ingeridos no passado e que, pela globalização alimentar, eles foram esquecidos. Então, a gente traz o reconhecimento desses alimentos, mas junto com a culinária afetiva, resgatando receitas culinárias clássicas, tradicionais, ancestrais, tanto de comunidades, né, gerais, a gente fala, mas como comunidades indígenas, que tem territórios da Bahia que tem muitas aldeias indígenas, como também muitas comunidades quilombolas. E aí, nesse pilar desse resgate desses hábitos alimentares com receitas maravilhosas, a gente contou com toda a curadoria da Vera Núbia que está aqui. Que vocês têm que conhecer muito a Vera Núbia, explorar a Vera Núbia esses 3 dias, porque a Vera Núbia ela é uma nutricionista, ela é uma chefe e ela trabalha lá na ponta com os agricultores. Então, esse foi o outro pilar. E o terceiro pilar foi exatamente a questão de conhecer o valor nutricional desses alimentos. Para a nutricionista, o tema da segurança alimentar e nutricional é uma questão estratégica e fundamental na aplicação do projeto no estado da Bahia. Quanta riqueza nutricional que nós temos e acaba não sendo ingerido, valorizado e a gente deixando a terra muito rica, né? Muitas vezes até os lixos, né, das nossas próprias casas ricos nutricionalmente, mas as pessoas cada vez mais, infelizmente, em insegurança alimentar, ou até quando a gente fala segurança alimentar, é exatamente você ter uma gestão adequada, né, de quantidade. Só que muitas pessoas não estão passando a fome. Essa fome é a fome mesmo, de sentir aquela dor na barriga de fome. Mas a maioria da sociedade brasileira está tendo a fome oculta, que é a fome de micronutrientes e compostos bioativos. E aí vem tantas doenças, tantos sinais e sintomas decorrentes da falta de ingestão desses nutrientes e desses compostos bioativos. Mas teve no início, no Marco Zero do trabalho, que foi nós então avaliarmos esses agricultores e agricultoras em termos de ingestão de alimentos por grupos alimentícios e verificando o Guia Alimentar da População Brasileira, como que estava essa ingestão. E além disso, foi avaliado também os sinais e sintomas relacionados a déficits e até superávitos nutricionais, mas principalmente sinais e sintomas que fazem com que a pessoa tenha menor qualidade de vida. Seja enxaqueca, dor de cabeça, insônia e assim por diante. E aí o trabalho, então, ele evolui, fazendo toda essa parte da gente ter a contratação da consultoria para estar fazendo esse trabalho. Aí tem a questão da pesquisa no Marco Zero com todos esses agricultores. A gente faz uma devolutiva dessa pesquisa, mostrando como que esses agricultores estão tendo uma ingestão muito aquém e o resultado principal nesse momento é a diminuição no consumo de frutas, verduras, legumes, cereais e a alta ingestão de produtos alimentícios, que é o que a gente diagnosticou nesse primeiro momento. Aí a gente fez toda a questão das intervenções e nessas intervenções, então, nós começamos a fazer muitas oficinas. Uma oficina inicial, que foi para a capacitação de toda a assistência técnica rural dos 27 territórios, onde nós fizemos a parte sim teórica, nós fizemos então atividades no campo, atividades de, olha, como que a gente está com essas sementes, com essas mudas, no Madeira, né, com os ATERs mais ainda de perto falando. Vamos fazer as oficinas culinárias, então vamos fazer várias receitas culinárias, entendendo como que a gente coloca isso na prática. E vamos seguindo nesse trabalho, no sentido da gente chegar até no final e apresentar
os resultados, como que a gente aí conseguiu contribuir na melhoria da segurança alimentar, que foi avaliado pela classificação da IBIA, que avalia a insegurança alimentar e nutricional. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Eu sou o Marcel Menconi. Você ouve Segurança Alimentar, Hortipunk, Valéria Pascoal. A potência do cultivo e consumo de punk para a soberania alimentar e combate à fome e miséria. Em agosto de 2019, a primeira ação implementada pelo projeto foi a subdivisão da Bahia em territórios regionais de assistência técnica para a elaboração dos quintais produtivos, onde cada território recebeu 2 kits com 24 espécies de hortaliças tradicionais. Então nós tivemos, várias espécies, os bancos de sementes e mudas foram principalmente 24 espécies, todas elas selecionadas pela questão de serem mais resilientes, porque nós trabalhamos em 3 biomas na Bahia, que é o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga, bem amplo, a questão da Caatinga, então vamos ver a questão da resiliência, a rusticidade, todo o consórcio de plantas, então esse trabalho foi realizado então, com muitas espécies interessantes. A surpresa que a gente tem durante o trabalho é que muitos desses ATERs e ACRs conheciam também plantas que quando a gente pediu, até que foi no primeiro dia de apresentação, nós pedimos para eles trazerem de todos os territórios plantas que não eram consumidas, mas que a avó já consumiu no passado. E nós ficamos surpresos de ver a riqueza que eles trouxeram nesse primeiro dia, que eles tinham que apresentar o alimento para a gente, falar a história desse alimento e resgatar como que ele era utilizado. E a gente falou assim, puxa vida, quanta riqueza que já tem de conhecimento ancestral, que está exatamente lá no campo. Mas aí a gente começa a discutir nutricionalmente, Então quem é essa chaia? Que já 2 pessoas ou 3 durante aqui amanhã já falaram da chaia, Quem é essa chaia? A chaia é um alimento altamente proteico. Entre os alimentos vegetais proteicos de verdura, nós temos a chaia, a moringa e a ora pronobis, que é riquíssima em proteína, que tem mais proteína, chega a ter o dobro de proteína do que a quinoa, que é produzida nos Andes. E que para a gente consumir aqui no nosso país, nós temos direto um impacto no efeito estufa, produção de CO2. E fora isso, sempre eu falo para os nutricionistas médicos, que é o público que eu mais trabalho em termos de formação, de palestra e do curso de pós-graduação. Nós temos que ver que as nossas prescrições, como o Valdemir fala, bate no campo. Bate no campo e esse campo é para produzir a diversidade perfeita, para ter uma sustentabilidade, para ter toda essa questão que a gente discute muito dessa agricultura, muito mais completa, mas bate no campo aumentando geração de renda. Quando eu prescrevo quinoa, eu estou aumentando a geração de renda dos agricultores lá dos Andes. Quando eu prescrevo alimentos que é da minha biodiversidade, eu estou aumentando a geração de renda aqui do meu país. E por isso que todos vocês, quando consomem um alimento que é da nossa biodiversidade, vocês estão fazendo uma mudança da escultura social. Por isso que o hábito de se alimentar, ele é político. Precisa ver quais interesses que vocês estão aplicando o dinheiro de vocês para tornar a sua saúde melhor dos seus familiares. Vocês entenderam? Então, essas mudanças são muito importantes. Quando a gente fala da chaia, a chaia não é só um alimento proteico. A chaia é riquíssima em vitaminas, minerais, compostos bioativos dos mais diversos compostos bioativos. E olha só, os trabalhos científicos mostrando a chaia com um efeito fantástico de diminuir a glicose. E lá os nossos agricultores, mas um monte de agricultores, tendo que ter injeção de insulina por diabetes tipo 1, que como não cuidou do 2, ficou com diabetes tipo 1, gastando dinheiro em remédio e tendo nos seus quintais, na sua roça, não às vezes a chaia, que a gente até implementou, mas as cactáceas, todas as cactáceas, palma, mandacaru, xique-xique, tem meta-análise mostrando resultados positivos desses alimentos nos diabetes. E que as pessoas não consomem por um preconceito, porque fala que esses alimentos são para os animais. Porque lá no passado, olha só a valorização que a gente deveria e gratidão para esses alimentos.
Só que aí, como que acontece? Ah, é uma coisa que ficou mais para a população, né, que passou fome, eu tenho esse preconceito. E cabe nós, cientistas da área, nutricionistas, nos retirar esses preconceitos. Então, trabalho mostrando atividade aí antimicrobiana, anti-inflamatória demais, anti-câncer, toda atividade aí antioxidante que a Shaya fez. Ela é um dos alimentos mais ricos em ferro. E nós temos uma população que apresenta anemia ferropriva. Quando eu administro a Shaya, principalmente que tem o ferro na forma férrica, junto com o alimento fonte de vitamina C, que pode ser o cítricos, pode ser a salsinha, pode ser o pimentão, o que tiver vitamina C, eu tenho a transformação desse ferro 3 em ferro 3, melhorando a anemia ferropriva, que é uma causa importantíssima de doença de saúde pública no nosso país. Além disso, lógico que eu vou ter aqui muitos antioxidantes importantíssimos. A quercetina é um deles. A quercetina, que eu sempre falo, gente, vamos utilizar a casca da cebola. Eu vi que a Luciana hoje, ela trouxe aqui uma preparação linda da casca da cebola, que joga-se literalmente todo dia no Brasil a casca da cebola no lixo. Está se jogando no lixo um dos alimentos mais ricos em quercetina, como a Shaya também tem muita quercetina, que faz um processo chamado de biogênese mitocondrial. O que vem a ser isso para quem não é nutricionista aqui na plateia, nem médico? A biogênese mitocondrial, ela é fundamental para dar energia, para a gente trabalhar, ter performance cognitiva, ter aquele pique. E eu nunca vi essa sociedade do cansaço que a gente está enfrentando. Todo mundo cansado. E joga fora todo dia, deixando o lixo com mais energia, porque a quercetina ela aumenta a biogênese mitocondrial. Ela aumenta a capacidade de eu ter mais formação de ATP, fazendo com que o que eu ingiro de alimentos tenha mais oxidação e isso não se converte em gordura corporal. Olha o que a gente está jogando no lixo. E aí, a Shaya, que é esse alimento que fica 2, 3, 4, 5 meses sem água e fica maravilhosa, ela é um alimento que pode ajudar demais a gente ter, nutricionalmente, substâncias, nutrientes e compostos bioativos para modular todas essas relações. A gente tem que ter alguns cuidados. Eu não posso pegar a Shaya e consumir a Shaya cru, fazer um suco verde de Shaya. Por quê? Porque ela tem fatores antinutricionais. Então, o que eu tenho que fazer? O branqueamento. Faço branqueamento, utilizo uma refogada, quero fazer um suco verde, faço branqueamento, depois eu faço suco verde. E perfeito para que eu não tenha problemas de absorção aí de minerais importantes. E aí a gente vai percebendo que os trabalhos eles vão avançando. Nós temos trabalhos brasileiros. O trabalho da Unesp é brilhante. Olha que lindo esse trabalho da Unesp. Mostrando que a Shaya pode diminuir e muito os riscos nos tratamentos das doenças inflamatórias intestinais. E eu garanto para vocês que, principalmente durante a pandemia, onde o estresse foi total em todas as famílias, nós nos consultórios a gente está vivenciando demais as pessoas com síndrome do intestino irritável, que é uma patologia, uma doença difícil de tratamento, assim, da gente tem que ter várias estratégias nutricionais. A gente tem uma Shaya, e a gente pode ter no meu quintal produtivo, o que não falta no meu quintal é Shaya. Porque você faz a muda, ela reproduz, ela vai por si só já reproduzindo mais e você vai doando. Vai doando. Então as pessoas têm no seu quintal, no seu lado, até na sua varanda, um alimento que pode ajudar demais a prevenir e inclusive tratar a questão das doenças aí, intestinais que são muito, muito complexas. Você está ouvindo Jornal Pires Rural em áudio. Eu sou o Marcel Menconi. Você ouve Segurança Alimentar, Hortipunk, Valéria Pascoal. A Aurea Pronobis é muito conhecida, ela não é uma punk, né? Principalmente em algumas cidades de Minas, Minas Gerais ela não é uma punk. Mas o que eu chamo a atenção, a Aurea Pronobis, além de ter esse riquíssimo valor proteico, muito rico em magnésio, meu Deus, questão arterial, ama a questão da Aurea Pronobis. A Aurea Pronobis é um dos melhores pré-bióticos. E por que eu falo isso muito para os nutricionistas e médicos? Porque eu vejo muitos nutricionistas e médicos prescrevendo muitos pré-bióticos e probióticos da indústria farmacêutica. E nós temos nas nossas mãos, porque olhem para a Aurea Pronobis, como o Nuno fala, tem mais de 120 espécies de Aurea Pronobis, né? No meu quintal eu tenho 4 espécies de Aurea Pronobis. Nós temos nas nossas mãos um excelente pré-biótico.
Então, algumas vezes é necessário trabalhar com a questão da suplementação? Sim, é uma prescrição, é uma estratégia. Mas em termos de saúde pública, eu tenho que ter estratégias que atinjam realmente todo mundo. E esse trabalho mostrou que 10 gramas de farinha de ora pronobis, 10 gramas, ajuda a questão da saúde da microbiota intestinal, aumentando a adesão, né, dos lactobacilos. Mas olha que coisa mais interessante. A ora pronobis mostrando o seu impacto direto em muitas pessoas que têm flatulência, que têm gases. 10 graminhas por dia de ora pronobis, melhorando a flatulência e gases de pessoas que ficam, né, com esse sinal e sintoma que não é nada interessante. Trabalho só no nosso congresso de 2022, vários trabalhos de pesquisadores brasileiros sobre a questão da ora pronobis. Se tem um alimento proteico, que é uma leguminosa, que eu tenho um maior apreço, admiração e gratidão, é o feijão grandu. E quando a gente fala no feijão grandu, que a agronomia utiliza muito até para melhorar a questão proteica do solo, né, para ter mais nitrogênio, mas esse feijão, ele é riquíssimo. E a gente sai da questão só da composição nutricional do feijão grandu, das leguminosas. O feijão grandu, ele já é estudado em todas as suas partes, da raiz, do caule, das folhas e das leguminosas. E a gente tem no feijão grandu, né, que o nome dele é o Cajanus cajano, nós temos já catalogado um pré-biótico com esse nome, Cajanus galactona. Ou seja, nós temos um alimento que esse é punk, que ele dá em tudo quanto é lugar, podendo melhorar demais a insegurança alimentar, em termos de ter mais quantidade de nutrientes e compostos ativos, proteína fantástica, mas ele tem capacidade de modular várias reações, inclusive na microbiota intestinal, porque se eu tenho um intestino saudável, o intestino é o maior órgão imunológico do nosso organismo. Se eu tenho esse órgão saudável, podem ter certeza que a saúde reverbera por todos os órgãos do nosso organismo. A base para você ter uma saúde adequada é cuidar do seu intestino e do seu fígado. Aí é chato. Aí o resto vem tudo como uma consequência disso. A nutricionista acentua o uso de outras plantas para aumento da imunidade e uma vida saudável através da ingestão de alimentos da nossa biodiversidade. Temos vários hibiscos, eu sempre lembro das minhas primeiras aulas com o Nuno e com o Kinup falando que é um absurdo, né, o Brasil ter tanto hibisco e ser o maior importador de chá de hibisco, então esses absurdos a gente vivencia mesmo, mas o hibisco, gente, é isso, é outra punk que dá em tudo quanto é lugar. E olha só as atividades já catalogadas em vários trabalhos científicos. Antihipertensivo. Vocês não têm ideia de quantas pessoas com pressão arterial a gente tem no nosso país. E que essas pessoas estão sendo tratadas de forma medicamentosa errada. E que, infelizmente, leva a uma resistência no controle da hipertensão arterial. Por quê? Se você tem pressão arterial elevada, você vai ao médico, ele vai te dar um remédio para reduzir a pressão arterial, ele vai te dar um diurético junto. O diurético, ele vai excretar todos os eletrólitos, porque ele dá o diurético para excretar o sódio, mas não excreta só sódio. Excreta o sódio, excreta o potássio, excreta o magnésio. Sem magnésio, não tem como eu ter dilatação das artérias, porque o magnésio ativa uma substância chamada óxido nítrico, vasodilatadora. Aí a pessoa começa esse tratamento, depois de um tempo ela volta ao médico e fala assim, doutora, minha pressão arterial está se mantendo alta. Aí o que o médico fala? Você criou resistência à droga, ele vai e muda a droga. Quando na verdade eu teria que mudar o esquema de tratamento desse paciente, ou seja, inundar esse paciente de alimentos fontes de magnésio e de compostos bioativos, que o hibisco, né, todas as espécies, aqui do que a gente está falando mais ainda. Então, quando a gente fala em hipertensão, olha só uma super ferramenta que a gente pode ter, que é oferecer um pouco mais de chá de hibisco. Agora, lógico que não é fazer aquela questão assim, chá de hibisco o dia inteiro, vários copos e para todo mundo. Não,
Porque se a pessoa tiver hipotensão, vocês concordam que não vai ser benéfico a questão do chá de hibisco? Então, por isso que a gente tem que conhecer um pouquinho para também estar fazendo orientações mais adequadas. Entre as plantas, Valéria enfatiza: Mandioca, inhame, caramoela, qualquer um, tarô, zetuária, qualquer um que vocês imaginam de tubérculos, eles são fantásticos. E a mandioca é um desses fantásticos. Agora, mais fantásticos ainda é nós resgatarmos uma cultura que vem lá dos indígenas, que é exatamente pulbar esse alimento. E por isso que a Vera Núbia aqui é a nossa mestre nesse tipo. Nunca tinha ouvido falar, Vera, como nutricionista, em pulbar. E aí você trouxe a questão de pulbar. E aí eu fui estudar cientificamente o que significa o pulbar um tubérculo. É o processo de fermentação. E o que ocorre nesse processo de fermentação? O aparecimento de inúmeras espécies de probióticos e pré-bióticos. Então, olha só, gente, pulbar um feculento, eu vou melhorar a saúde intestinal, eu vou lotar aquele organismo de pré e probiótico. E isso está onde? No conhecimento ancestral dos nossos grandes mestres, que são os indígenas e os quilombolas. A batata doce é brilhante? Brilhante. Todo mundo, a batata doce é ótima, mas eu vou falar para vocês, mais importante que a batata doce em termos nutricionais é a folha da batata doce. Porque a folha da batata doce tem de 3, 4, chega até para alguns nutrientes ter 7 vezes mais nutrientes do que a batata doce. E essa folha, ela fica perdida no campo. Lá na Bahia, muitas regiões com insegurança alimentar, mas produz batata, vão consumir a folha da batata doce, que tem tanto valor nutricional, principalmente aí de ferro e de vitamina A, riquíssima. O desafio da pandemia da Covid-19 durante as atividades do Bahia Produtiva foi rapidamente contornado com a elaboração de aulas e atendimentos online, conforme relata Valéria. Para ajudar no projeto, nós pegamos a pandemia. Todo mundo no início ficou desesperado, o projeto vai por água abaixo. Mas o que a gente fez do limão, ao invés de fazer a limonada que é fácil, fez o quê? A laranjada. Vocês entenderam? Porque fazer limão e limonada é fácil. Vamos fazer a laranjada. Aí surgiu o projeto Até a Distância. E isso foi fantástico. Por quê? Todos os territórios, todas as assistências técnicas de todos esses territórios tiveram que se virar nos 30 e transformar muita coisa virtual. E aí começa, gente, grupo de WhatsApp de agricultores, mostrando na pandemia o que eles estavam fazendo naquele período que estava todo mundo fechado. E aí o WhatsApp, um socializando com outro experiência, socializando com outra experiência, coisas maravilhosas, criou-se um portal enorme que vocês vão poder ter acesso, vou mostrar agora a plataforma, que não só tem o registro do trabalho que nós fizemos, com todas as cartilhas, por favor, todas essas cartilhas que nós fizemos, de plantio, de oficina culinária, de valor nutricional, todo esse material foi financiado pelo Banco Mundial. É nosso, é da sociedade brasileira, até mundial, tem pessoas que não lêem português, mas enfim. Valéria provocou a todos fazerem uso da tecnologia desenvolvida no estado da Bahia para divulgar o conhecimento e estimular uma alimentação saudável, pois os resultados foram animadores. O papel de vocês agora é pegar esse material e socializar aonde vocês estiverem. Foi mais de 6.000 horas presenciais e mais de 34.000 horas aí nesse trabalho em virtual. No final do trabalho, o que nós observamos? Uma diminuição exponencial do consumo de produtos alimentícios e aumento de frutas, verduras e legumes, mas o que chamou mais a atenção foi o aumento de 200%, 300%, 500% no uso das hortaliças tradicionais, das hortaliças punk. Feijão mangalô, quando um agricultor recebeu uma semente do feijão mangalô, ele chorava que nem criança. E a gente não entendia por que ele estava chorando que nem criança. Porque aquilo era alimento que ele ingeria quando ele era adolescente. Quando ele falou, existe ainda esse alimento? Vocês imaginam a importância do nosso trabalho? Vocês imaginam a importância desse evento que está acontecendo aqui, nesses 3 dias?
Então eu quero assim agradecer demais o convite, mas parabenizar vocês por estarem participando desse evento aqui, que é fantástico. Ele é transformador. Muito obrigada. Assim concluiu sua fala durante o 6º Hot Punk, Valéria Pascoal, diretora do Centro VP de Nutrição Funcional. Você ouviu a reportagem. A potência do cultivo e consumo de punk para a soberania alimentar e combate à fome e miséria. Obrigado por ouvir o jornal Pires Rural em áudio. Você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? Eu não perderia tempo se fosse você. Clique e se inscreva agora e fique sabendo em primeira mão das novidades. Nosso site é o www.dospires.com.br. Obrigado. Até o próximo jornal Pires Rural em áudio.